a gente não pode fazer uma dissociação radical entre alma e corpo. No sentido de que entender que o nosso corpo e a nossa alma estão em constante troca. De forma que aquilo que acontece na nossa alma é refletido no nosso corpo. Tá certo? Quem nunca ouviu, né, um versículo que diz, né, um provérbio que diz: o coração alegre aformoseia o rosto. Ou quando Caim mata Abel e Deus vai falar com ele, o que Deus fala com Caim? Porque o teu semblante está decaído. Ou seja, aquilo que acontece no interior é refletido no exterior. E isso significa que você observar e prestar atenção nas formas exteriores vai te dizer algo a respeito do interior daquela pessoa. É uma coisa que às vezes a gente não para pra pensar. Mas, por exemplo, quando a sua mãe fala pra você: não gostei daquela menina ali. Não é só aquela, tipo assim, tá, a mãe pode ser que ela esteja falando isso por instinto protetivo, que ela não quer te perder, etc e tal. Mas quando uma pessoa, né, vamos lá, quando a sua mãe fala pra você: olha, não gostei dessa menina. Por quê? Sei lá, alguma coisa não. Tipo assim, a cara, não gostei da cara dela. Isso não é totalmente não é totalmente sem sentido. Porque de fato, a cara da pessoa, o rosto da pessoa, diz algo sobre ela. Você tá entendendo? Ou quem nunca conheceu uma pessoa que só de olhar pra ela você pensa: caramba, que pessoa legal, que pessoa bacana. E aquelas impressões que você teve por causa do que a aparência da pessoa transmitir pra você acabam se confirmando. A pessoa é realmente muito bondosa, muito atenciosa, e você percebeu isso de olhar para a pessoa. Por que isso acontece? Não é coincidência, né? É porque a alma é a forma do corpo, como diriam os escolásticos. Ou seja, você só tem essa aparência aí porque alguma coisa na sua alma corresponde a essa aparência sua. Está entendendo? É por isso que, quando, por exemplo, os coaches de emagrecimento falam que você primeiro tem que mudar a sua mentalidade para conseguir mudar o seu corpo, isso é verdade mesmo. Porque enquanto você lida, né, no seu interior com, por exemplo, a alimentação de uma determinada forma, você não vai ter você vai ter um determinado resultado. E esse resultado não vai mudar, tá certo? Enquanto o seu interior não mudar. Tá certo? Voltando para cá, para o nosso assunto. Isso significa que diferenças físicas, tá, indicam diferenças psíquicas também. Então, lembrando, repetindo, o corpo e a alma, eles não estão dissociados um do outro. Acreditar que existe uma separação radical entre alma e corpo, no sentido de, né, nós não podemos julgar o livro pela capa. Se a pessoa tem cara estou usando um exemplo, tá? Sim, só um exemplo radical aqui, mas se a pessoa tem cara de psicopata, não quer dizer que ela é psicopata. Bom, pode dizer sim. Quem disse que não? Né? Ah, é claro, para você poder acertar o diagnóstico, teria que ter um estudo sobre isso. E existem estudos sobre isso. São estudos de fisionomia. Só que hoje em dia isso está fora de moda, né? Por quê? Porque a mentalidade moderna não acredita que existem reais diferenças entre, por exemplo, homens e mulheres. E as diferenças entre homens e mulheres, elas são perceptíveis no nível do corpo. E, como eu estou falando, as diferenças no corpo refletem diferenças na alma também. E como a mentalidade moderna rejeita, por exemplo, que existam diferenças entre homem e mulher, ele não vai nem pensar em estudar fisionomia. Ou vai dizer que isso é preconceito, né? Quando você vê lá um estudo de fisionomia dizendo: olha, pessoas que têm essa e essa característica física, elas apresentam essa propensão, por exemplo, a cometer determinados crimes. Ah, isso é preconceito. Isso é mentalidade moderna, você percebe? Então, entendido isso, a gente tem que entender o seguinte: se as diferenças entre homem e mulher elas não acontecem apenas no nível interior, mas também, não apenas visualmente, mas também no interior, se existe essa correlação, o que a gente pode depreender dessas diferenças físicas entre homens e mulheres? Primeiro, vamos pensar
no momento da puberdade, que é o momento que a pessoa deixa de ser criança e ela vai realmente se tornar homem ou mulher. O menino vira homem e a menina vira mulher. Tá certo? Enquanto você está na puberdade, antes da puberdade, a criança ela é um pouco indistinta. Você pode ver que a voz não é tão diferente, tá certo? A questão de força física já é um pouco diferente, claro, mas não é tanto quanto a diferença de força entre um homem e uma mulher. Porque uma mulher consegue segurar um menino, mas uma mulher não consegue segurar um homem. Sei lá, se tem uma criança que está querendo ir bater no outro, a mãe consegue ir lá e segurar ele com a força dela. Tá certo? Mas a mãe nunca consegue segurar um filho de 18 anos, se ele quiser realmente, sei lá, sair correndo e bater em alguém. Tá entendendo? Então, quando você passa pela puberdade, quais são as diferenças entre homens e mulheres? Primeiro, vamos falar um pouco sobre essa diferença em relação aos homens para a gente entender essa diferença, entender isso em relação às mulheres também. Quando o homem passa pela puberdade, qual é a principal diferença que se nota? É uma diferença corporal, não é? O homem se torna mais forte, né? Aquele menino franzininho, né, que é corpinho de criança franzino, de repente começam os ombros crescerem, a pessoa fica com uma complexão física mais robusta, né? Então você tem um aumento de força física descomunal nessa comparação de menino para homem. Tá certo? E para a mulher, é isso que acontece? A menina, quando vira mulher, ela se torna. Ela muda o corpo dela assim de ficar forte. Ela não fica forte. Existem mudanças no corpo também, só que não é no sentido de fazer o seguinte: ó, agora você é uma pessoa muito mais forte do que você é, forte fisicamente do que você era antes de passar pela puberdade. Não. Tá certo? A consequência dessa mudança em relação ao menino é a seguinte. A gente vai explorar um pouco mais disso quando a gente falar sobre, né, Entenda o Seu Marido, que vai ter essa live também. Aqui é Entenda a Sua Esposa, vai ter a live Entenda o Seu Marido também. Mas, em resumo, o porquê na puberdade a experiência do homem é um aumento da força física dele, o corpo do homem está dizendo para ele o seguinte: se você quiser, você vai e faz. É uma experiência de uma liberdade, de um aumento de uma liberdade. A experiência masculina da puberdade, de se tornar um homem, é a experiência de que, se eu quiser, eu posso fazer, porque eu tenho força para conseguir fazer o que eu quero. Então, eu olho para o mundo e o mundo não me oferece obstáculos intransponíveis. Ou pelo menos não muitos obstáculos intransponíveis. Porque, bom, existem homens mais fortes, né? Então, você sabe que, se dependendo do que você quer, você vai ter que entrar em confronto com outros homens, e esse homem pode ser muito mais forte que você a ponto de impedir você de ter o que você quer. Só que no geral não, porque não existem só homens no mundo. Existem mulheres e crianças. E bom, para um homem adulto, mulheres e crianças não oferecem perigo de forma alguma. Porque ele olha para esses outros seres e pensa: cara, tudo isso aqui é muito mais fraco que eu. Eu posso, assim, as mulheres e as crianças podem oferecer um obstáculo à ação dele, mas um obstáculo moral. Tipo assim, sei lá, minha esposa, minha mãe não vai gostar se eu fizer isso. Então eu posso não fazer para não desagradar, mas isso aí é um obstáculo moral. Para o homem, não. Se eu tenho outro homem ali, se eu quero, sei lá, namorar a Joaninha, mas a Joaninha já namora o Fernandinho, e o Fernandinho tem 2 metros de altura e 150 quilos de músculo, bom, não é só um obstáculo moral. Não é que se eu lá e roubar a namorada do Fernandinho, ele vai ficar triste. Não, ele vai socar minha cara. Isso não é um obstáculo só moral, isso é um obstáculo físico também. Pô, eu vou me ferrar se eu fizer isso. Você tá entendendo? Mas no geral, isso não é sempre. Então a experiência geral do homem é: bom, se eu quiser ir lá e pegar o que eu quero, eu vou e pego o que eu quero. Entendeu? É a experiência do predador. Né? Pensa no leão. O leão, quando acorda de manhã, ele não fica pensando: será que eu vou conseguir hoje comer uma gazela?
Olha, não, eu levanto e vou andando pela savana até que eu vejo lá uma zebra, uma gazela. E bom, quero comer? Quero. Vai lá e pega. Ela pode tentar fugir, ela pode até conseguir fugir, mas assim, é diferente quando você é presa. Porque a experiência da mulher é diferente. A diferença da mulher é, todo dia ela levanta e ela não é o leão, ela é o coelhinho. E o coelhinho, ele até levanta e pensa, quero cenoura, quero comer, né, a graminha, lá, sei lá o que eu quero comer. Mas e se tiver uma cobra? Mas e se tiver o gavião? E se tiver um leão e me comer? Você entendeu? A diferença é muito gritante. Porque a experiência do homem, de se tornar menino e virar homem, é uma experiência de, pelo aumento da força física, uma sensação de liberdade muito grande. E de liberdade de não impedimento da ação. É do não impedimento da ação. Entendeu? Para a menina não, porque quando a menina passa pela puberdade, ela tem um aumento expressivo de força física? Não. Claro que ela tem algum aumento de força física, mas não é tão expressivo quanto do homem. Tá certo? O que aumenta muito na mulher quando ela passa pela puberdade? O que aumenta muito na puberdade, na mulher quando ela passa pela puberdade é o QI. Tá certo? QI, né, é a sigla de quantidade de inteligência, mas a palavra não está certa. Né? Como o Google fala, se nós fôssemos confucionistas e quiséssemos corrigir todos os nomes, a gente ia proibir, por lei, de você chamar o teste de QI de quantidade de inteligência, ou até inteligência artificial de inteligência artificial. Porque ali não é a inteligência no sentido próprio da palavra. É uma outra faculdade humana que é a cogitativa, que é a capacidade de fazer relações, né, de fazer silogismos. Isso tudo é a cogitativa. Não é a inteligência.